Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver exercício do Raimundo, análise de circuito usando sobreposição. Sim, o Raimundo é um dos inscritos mais antigos do canal e mandou esses dias um exercício para eu resolver. É um exercício bom para manter a forma na análise de circuitos. Então resolvi compartilhar, afinal, é importante estar sempre revisando os conceitos. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. A pergunta é: analise o circuito determinando as tensões e correntes em todos os componentes. Para solucionar, vou usar o método da sobreposição. Gosto desse método porque é simples e serve para revisar os principais conceitos da análise de circuitos. Para simplificar a análise, eu vou determinar inicialmente a corrente na resistência R1 e R1. Depois vou distribuir essa corrente no restante do circuito, determinando as outras medições. Primeiro vou determinar IR1 devido à fonte B1. Vou chamar de R1B1. Para isso, vou colocar a fonte B2 em curto e então analisar o circuito usando a lei de Ohm. Vou manter o desenho da corrente R1 para saber no final se essa parcela irá somar ou subtrair. Começo reduzindo o circuito pela associação de R2 e R3 que estão em paralelo. Isso dá 0,8 ohm. Agora, para achar a resistência equivalente, é só somar o paralelo com R1. Estão em série. A resistência equivalente é igual a 3,8 ohm. A corrente total, a corrente da fonte B1, é igual à tensão da fonte dividido pela resistência equivalente. 18 volts dividido por 3,8 ohm. Isso dá 4,7368 amperes. O sinal da parcela será positivo, pois está na mesma direção da corrente da pergunta IR1. Agora vou resolver o circuito para a fonte B2, colocando a fonte B1 em curto. A missão é determinar a corrente R1B2, a corrente na resistência R1 devido à fonte B2. Notar que essa corrente está distante da fonte, então não será a corrente total do circuito. A polaridade da fonte está empurrando as correntes no sentido contrário a IR1 da pergunta. Então o sinal dessa parcela será negativo. Começo fazendo paralelo de R1 com R2, isso dá 0,75 ohm. Agora é só somar o paralelo com R3 para ter a resistência equivalente. Isso dá 4,75 ohm. A corrente total, a corrente na fonte B2, é igual a 14 volts dividido pela resistência equivalente, 4,75 ohm. Isso resulta 2,9474 amperes. Agora tem que distribuir esse valor até chegar na corrente IR1B2. Começo pela tensão por onde passa a corrente total. A tensão da resistência R3 é 11,7895 volts. Agora, para achar a tensão na resistência R2, é só fazer a malha prática, que passa pela fonte R2 e R3. Está sendo gerado 14 volts. Está sendo consumido 11,7895 volts em R3. Sobra 2,2105 volts para R2. A tensão sobre R1 é a mesma tensão sobre R2. Estão em paralelo. Agora fica fácil calcular a corrente na resistência R1. Essa corrente é igual a 0,7368 amperes. Notar que o sentido dessa corrente é o contrário da corrente da pergunta. Então essa parcela será negativa na soma final. A soma final fica: a corrente R1 é igual a 4,7368 amperes menos 7368 amperes. Isso é igual a 4 amperes. Observar o sinal negativo da corrente devido à fonte B2. Agora é só distribuir essa corrente no circuito para levantar os outros valores. Começo pela tensão na resistência R1. Sei a corrente, então VR1 é igual a 12 volts. Agora vou calcular a tensão sobre R2 usando a malha que passa por B1 e R1. Vou levantar a equação no sentido horário. Chuto a polaridade da tensão em VR2 com o positivo para cima. Mais 18 volts, a corrente passa do menos para o mais. Menos 12 volts, a corrente passa do mais para o menos. E menos VR2, a corrente passa do mais para o menos. Isolando VR2 e resolvendo, fica: VR2 é igual a 6 volts. Como o resultado deu positivo, o chute está correto. O positivo é para cima mesmo. Agora fica fácil calcular a corrente em R2.
O sentido é entrando no polo positivo de R2. A corrente R2 é igual a 6 amperes. Para determinar a corrente em R3, vou usar a lei dos nós no nó assinalado. Lei dos nós. A soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Estão entrando R1 e R3, está saindo somente R2. A equação fica 4 amperes, que vem de R1, mais IR3, que é a pergunta, isso é igual a 6 amperes. Isolando IR3 e resolvendo, IR3 é igual a 2 amperes. Muito simples. Agora, para finalizar a tensão sobre R3, é só usar a lei de Ohm. A tensão sobre a resistência R3 é igual a 8 volts. O positivo do lado que a corrente está entrando. Para confirmar o resultado, vou levantar a equação da malha que passa por R2, R3 e B2, para confirmar se a soma realmente dá zero. Vou levantar a equação seguindo no sentido horário. Mais 6 volts, estou entrando no menos e saindo no mais. Mais 8 volts, estou entrando no menos e saindo no mais. Menos 14 volts, estou entrando no mais e saindo no menos. 8 mais 6 é 14 mesmo, então a equação está correta. O resultado está correto. Esse é o resultado com todas as medições descritas no diagrama. Está bom por hoje, vocês não acham? Espero que o Raimundo tenha gostado. Se mais alguém tiver algum exercício ou questão que queira resolver, é só mandar. Se eu souber, eu mostro num vídeo. Se não souber, fico bem quietinho. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!